Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui. Está começando mais um podcast Amo Família e hoje com um tema muito sugestivo, muito pertinente e eu creio que vai ser muito esclarecedor o que nós vamos estar falando aqui sobre abuso. Eu sempre digo que aquilo que me abençoa precisa ser compartilhado com outras pessoas. Por isso, envie o link, certo, desse vídeo para o maior número possível de pessoas que você puder, para que a gente alcance o Brasil com esta mensagem. Nós vamos estar conversando hoje com o meu amigo Marcos Moura. Bem-vindo em mais um podcast, Obrigado, Marcos. pastor. Tamo junto. E o Marcos, ele é um terapeuta familiar, ele é um conselheiro especializado, certo, nessas áreas que envolvem o abuso também e tem ajudado, cuidado, orientado, tem sido um instrumento de bênção no processo de cura de muitas pessoas. Marcos, esse é um assunto muito necessário, né? Muito necessário porque abuso não é um assunto distante, é um assunto muito próximo e não está lá fora, está do lado de dentro, está perto, está na casa. Inclusive, aqui em Bragança, houve uma situação, uma certa época, onde um homem que ninguém suspeitava, até porque ele fazia um trabalho como palhaço com crianças. Quando de repente surgiu um problema, surgiu outro, e quando levantaram, ele era um abusador que usava do seu trabalho para seduzir as crianças. E é o que você falou, estava tão perto e a gente não se dava conta, e isso acontece com frequência, né? E quando a gente fala da dor, né, os estudos mostram, a gente já sabe que a dor ela se torna crônica exatamente quão próximo são as pessoas que convivem com a gente e essas realidades corriqueiras da vida, naturais, e a gente acha normal, trivial, mas está ali, uma pessoa está sendo abusada, né? Nós estamos falando sobre abuso. Então, Marcos, o que é um abuso e quais são os tipos, as formas mais comuns de abuso? É uma definição muito boa de se dar. O abuso ele é uma violação, né? O abuso é uma violação. Então, o abuso sexual, o abuso infantil, alguém foi tocado indevidamente. Cote, né? O Cote costuma dizer, ele falando sobre esse assunto, ele diz que a coisa mais íntima que você tem não é sua escova de dente, mas é o seu corpo. Então, quando uma pessoa toca indevidamente no seu corpo, ali se estabelece uma violação, principalmente se é o corpo de uma criança, né, que não entende nada, muitas vezes não entende o que se passa. Ela mistura afeto, carinho, toque, mas lá na frente, na verdade, ela está sendo abusada, né? Então, a melhor definição, pastor, é violação. O abuso, ele é uma violação. É uma porta que ela não deveria ter sido aberta, é uma linha que não deveria ter sido cruzada e de uma forma violável a pessoa, ela entra por essa porta e cruza essa linha. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 3 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência física ou sexual. Agora, quando a gente fala em abuso, o que vem em mente é o abuso sexual, né? Mas existem outros tipos de abuso. Quais são, Marcos? Então, tem uma médica aqui em Washington, ela fez uma classificação de 14 características que definiam o abuso. Porque
né? A maioria das pessoas, quando pensa em abuso sexual, só pensa numa violação, uma penetração, um toque ou coisa parecida. Mas, na verdade, por exemplo, uma criança que ela está fazendo suas necessidades fisiológicas e alguém está olhando indevidamente, isso é um abuso. Pais que, por exemplo, estão andando dentro de casa nu, ali se estabelece também um abuso. Falando nisso, eu conheci uma família onde todos andavam nus em casa, todos pelados em casa. E eles achavam normal. Inclusive, também, uma coisa muito comum na América é dar aquele selinho na boca, né? E essa médica, nessas 14 classificações, ela classificou o beijo, selinho, como um abuso. É porque daí, para algo mais além, é um passo, né? Com certeza. Então, muita gente não olha dessa forma, como, por exemplo, aqui a nudez. A nudez, ela é um abuso. A nudez, ela provoca uma desconfiguração. A pessoa olha, né? Eu mesmo já atendi garotos que, por ver a nudez do pai, desconfigurou e acabou, inclusive, tendo apetites homossexuais, por causa dessa exposição da nudez, que ali foi um abuso, mas esse abuso jogou já ele para uma outra direção. E aí nós temos, você está falando das características de um abuso sexual. Mas nós temos o abuso psicológico, nós temos o abuso físico, não sexual, mas físico, né? Sim. Nós temos o abuso verbal, Agora, uma pergunta, como diferenciar um comportamento abusivo de uma relação conflituosa, por exemplo, no casamento? Quando é um abuso e quando é apenas uma relação conflituosa? Bom, nesse caso, existe a relação tóxica de um casal, abusiva, que evidentemente causa sofrimento emocional, a pessoa se deprime, causa medo, causa angústia, é uma coisa. Agora, indo nessa direção de um abuso que seja mais um pouco sexual, ele está muito ligado às imposições. Por exemplo, um casamento, um casal onde o marido, muitas vezes por imposição, na base do medo, ele submete a esposa a fazer certas coisas que ela, de forma natural, não faria. Isso é um abuso, não é? Ela está sendo abusada, e se a coisa ela tocar um pouco de força, já chega a ser um estupro, né? Porque é um estupro dentro do casamento. E é interessante que muitas pessoas perguntam para mim, né? Pastor Josué, se houver um abuso emocional ou psicológico, isso me dá o direito de me separar, de me divorciar? Mas eu queria que vocês entendessem um pouco sobre o que é um abuso emocional psicológico. Eu até coloquei aqui, primeiro de tudo, é quando há manipulação e controle. O abusador tenta controlar os pensamentos, sentimentos e ações da vítima, frequentemente usando manipulação para conseguir o que quer, inclusive até o sexo, né? Insiste que a vítima siga suas decisões, tenta controlar quem a vítima se relaciona, com quem a vítima se relaciona, ou toma decisões por ela, mesmo sem seu consentimento. Então, esse aqui é um tipo de abuso que acontece em muitos casamentos, só que não é abuso nem físico e nem sexual, mas é um abuso psicológico que encarcera a pessoa, né? O que você fala? No passado, pastor, bem no passado, quando as pessoas olhavam para um abuso sexual, por um estupro, alguma coisa assim, ficava essa configuração mais prática. A pessoa foi abusada, foi estuprada, mas nos nossos dias isso está sendo setorizado. Quer dizer, além do aspecto prático, houve ali um sofrimento mental, houve ali um sofrimento emocional,
Houve ali todo um quadro onde essa pessoa adoeceu mentalmente, porque havia medo, imposição. Hoje tem essas divisões. É tanto que hoje não precisa mais ter o toque, não precisa mais ter a violação propriamente, mas um tipo de sofrimento mental que está sendo imposto por um parceiro, ou por uma situação, ou por alguém membro da família, isso já é o bastante, não é? Outro dia alguém me escreveu dizendo, olha, eu peguei meu marido espiando a filha adolescente tomando banho. Isso é abuso, né? Isso é abuso. É uma violação. Isso é abuso se esse homem, ele inclusive, se isso não fica só de forma doméstica em casa, isso vai para fora, nós temos aí uma parafilia, uma perversão que é o voyeurismo, né? Que é aquela pessoa que sai muitas vezes na noite tentando encontrar uma janela aberta, uma cortina aberta, e ele fica, esse é o prazer dele, né? Tentar encontrar lugares oportunos para observar a nudez de alguém que tirou a roupa. Muitos desses em prédios compram aqueles binóculos, aquelas lunetas. É o voyeurismo, não é? É uma parafilia, é uma perversão. E aí, se isso não, tipo assim, não é pego, pode realmente esse homem ir às vias de fato, né? Porque ele começa olhando. Aí eu conheço história de que o pai começou a passar a mão nas pernas da filha dormindo, e daqui a pouco ele se torna realmente um abusador, consumando aquilo que estava só a nível, às vezes, da cabeça dele, e nesse tipo de abuso, sem uma violência maior, assim, né? Nada começa, né, pastor? Nada começa grande, nada começa com essa imagem absurda que a gente vê de alguns abusadores. Tudo começa pequeno e tudo começa proporcionalmente pouco. Esse cara é uma brecha que ele faz ali, é uma filha que ele olha, isso vai crescendo. Juntando com a pornografia. Juntando com a pornografia, que é um grande endossador do adultério e de tantas outras coisas. Eu acho que é o combustível, né? É o combustível. Que alimenta esse desejo, aumenta esse desejo, né? E aí esse abusador também, outra parafilia, é o exibicionismo, né? Tem homens, eu já atendi homens que ele tinha esse tipo de perversão. O exibicionismo é esse ato de mostrar os órgãos. Então, por exemplo, eu atendi um homem em um lugar do Brasil que o prédio dele tinha uma vidraça. Então o que ele fazia? Ele de manhã abria as cortinas e ele passava nu. Em alguns momentos ele mostrava os órgãos. Então eu atendi não só uma pessoa que tinha esse problema, como eu atendi também no Nordeste uma jovem que ela foi vitimada por isso. Então, por exemplo, no Nordeste, contando a história, diz que ela foi no mercadinho, né, na mercearia, né, como a gente chama, comprar sabão, né, aquelas barras de sabão. Ali ela falou assim, que quando chegou estava vazio ali a bodega, o mercadinho, e o rapaz chamou ela para dentro do lado do balcão e ali ele exibiu os órgãos. Ele não toca. O exibicionista ele não toca, ele não... normalmente ele tem o prazer de querer exibir seus órgãos. Mas é claro, essas são proporções. Daqui a pouco ele pega a mão da criança, coloca, e aí isso vai crescendo, né? Um abismo vai chamando o outro. O monstro que só tinha mostrado um dedo, ele mostra a mão. Exatamente, e mostra tudo, né? Exatamente. Mas por que... aqui, ó, os efeitos psicológicos do abuso nas vítimas, né? Pesquisas mostram que vítimas de abuso têm maior probabilidade de desenvolver ansiedade, depressão, transtorno e de estresse pós-traumático e problemas de autoestima. A pergunta é, quais são os impactos emocionais mais comuns nas vítimas de abuso? O abuso, ele vai trazer danos basicamente em 5 áreas de uma pessoa abusada. Um abuso, ele vai trazer danos em 5 áreas, né? Uma delas é essa questão emocional. Então,
Primeiro dano que a gente fala, aqui só para o pessoal se situar, é o próprio corpo, pastor. Porque uma pessoa violada, ela começa a ter um problema com o seu próprio corpo. Então, ela diz, o meu corpo é meu inimigo. Porque o meu corpo que atraiu o abusador. E aí a gente até tinha conversado um outro dia sobre esse assunto. Interessante, você está falando uma coisa, Marcão, só te interrompendo um pouco, porque eu tenho uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó, o marido sofreu abuso quando é pequeno, né? Pequena, e tem raiva de si. Sim. E não do abusador. É. Como ajudá-lo? Então, quando você estuda sobre abuso, a primeira desconfiguração que a pessoa abusada tem é essa. Meu corpo é meu inimigo. Por quê? Porque ela entende que o abusador, ele não construiu afetos com a pessoa dela. O abusador queria tocar no corpo dela. Então, crianças, adolescentes que têm mais essa consciência, ela fica setorizada no corpo. Ela diz, não, meu corpo é o problema, é o inimigo. Aí o que acontece? Ela começa a ter raiva do corpo. Ela começa a ter raiva do corpo. Então tem meninas que você vê vestindo roupas assim desproporcional, roupas largas, porque ela não quer mais que um abusador olhe para o seu corpo e mais uma vez ela seja submetida a esse processo de abuso, não é? Logo em seguida vem a mente. Uma pessoa abusada, pastor, ela não pode pensar de um jeito natural. A mente dela também desconfigura o jeito de pensar. Uma pessoa abusada, ela passa a ter pensamentos bem diferentes. E aí vem um terceiro, as emoções, que é o que o senhor perguntou. A primeira coisa presente na emoção de uma pessoa abusada é medo. Medo. Ela tem medo de tudo. E aí vem a quarta coisa que desconfigura os relacionamentos. Fundamentado no medo, meus relacionamentos, ou eles são errados, tóxicos, abusivos, ou eles não são. Eu não consigo me relacionar de forma saudável. Então, medo e confiança é uma coisa, pastor, que é danosa. A pessoa não consegue confiar em ninguém. Qualquer palavra, aparentemente para ela mal colocada, sugere uma violação, uma intenção errada. Inclusive, eu conheço histórias de mulheres que foram abusadas e elas não conhecem, elas não conseguem ter relação com o próprio marido, né? Sim. Por causa de um trauma, certo? Psicológico, né? A mente dela não consegue ver o sexo como a celebração do amor. A mente dela não consegue ver o sexo como uma bênção de Deus, porque lá atrás o sexo foi usado para realmente machucá-la. Exatamente, o sexo ele foi usado de uma forma errada, e essa pessoa, quando olha para o sexo, ela não consegue dividir sem sentir a dor. Então ela mistura a dor exatamente com o sexo. A mesma coisa, pastor, muita gente não sabe disso, também ninguém quer fazer terrorismo com isso. Mas eu vou dar um exemplo. Estudos mostram que pessoas que têm problema de juntar prazer com dor, exemplo, pessoas que juntam prazer com dor, que aí vem o masoquismo, o sadomasoquismo, ele faz sexo, mas ele tem que misturar dor para sentir prazer. Então não é só o sexo, mas é o prazer misturado com dor, porque se eu não sentir dor, eu não tenho prazer. Crianças, às vezes você está com uma criança assim, e aí tem gente que gosta de morder o pé, gosta de apertar a criança, e aí você expressa afetos apertando, você expressa afetos mordendo. Então, assim, já tem estudos que mostram que crianças, que é claro, o pai muitas vezes nem sabe, não tem, né, mas que ficou construindo afeto, muitos pais que ficam batendo, que ficam mostrando afeto, apertando, batendo, afetos com dor, afetos com dor. Lá na frente, lá na frente essa pessoa, ela mistura, ela está tendo relação, às vezes está sendo penetrada, mas ela está sentindo, não, faz mais algum, bate em mim, faz alguma coisa, quer sentir, porque ela pensa assim, não, ele está aqui tendo relação comigo, ele está aqui me penetrando, está aqui,
parece que ele está sentindo prazer, mas eu estou sentindo, eu quero ser, eu quero que seja significativo, então eu tenho que sentir dor, ele tem que me apertar, ele tem que fazer alguma coisa, para eu sentir que eu também estou tendo afetos, né? É um negócio meio complicado. Eu penso que é um alerta para os pais. Às vezes, os pais plantam na cabeça dos filhos algumas coisas que eles não têm noção do quanto isso vai ser prejudicial lá na frente. Por exemplo, pai que fala assim, não vai lá fora não, porque tem um bicho-papão. Diz para a criança. Não vai lá fora não, porque tem assombração. Está criando coisas, né? Então está criando, eu chamo de uma crença limitante. Sim. Porque essa criança cresce com alguns medos que não faz sentido. E é por isso, pastor, que eu falo, né? Um terapeuta, ele existe e é necessário para ajudar essa pessoa a atravessar esse recorte da vida dela que ela não sabe lidar. E eu falo isso por quê? Porque, vou dar um exemplo, eu atendi uma jovem, já vai numa curva diferente, mas eu atendi uma jovem que ela era uma criança, uma menina linda, né? Depois conheci ela como adulto, mas ela contando a história, ela era uma criança. O que acontecia? Ela dentro de casa, pastor, de calcinha, tinha tipo 6 anos. Ela passava na frente da TV, o pai assistindo TV, ela passava o pai, ei, sua gostosa, você é muito gostosa, vem cá, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo. E passava. Um dia, ele falou, você é muito gostosa, viu? Uma hora eu te levo para o motel. Essa menina, o que acontece? Quando ela veio conversar comigo, ela falou assim, pastor, eu tenho uma agenda. Eu tenho sexo com rapazes e com moças. Quando eu estou tendo sexo com rapazes, eu gosto que eles me batam no rosto. Quando eu estou tendo sexo com as meninas, eu bato nelas. E aí eu fui caminhando com ela. Ela, filha de uma mãe que não é brasileira, o pai teve uma vida com essa mulher engravidou, teve ela, deu para o pai e voltou para o país dela, não é? Então ela teve um ressentimento, uma mágoa profunda, depois ela foi adotada pela outra mãe, não é? Inclusive uma amiga minha, inclusive, enfim. Aí ela fala assim, pastor, eu não entendo por quê. A verdade é o seguinte, pastor, o pai espancou muito a identidade dela. Quando ela tinha relação com os rapazes, ela queria apanhar no rosto, que é a identidade. Mas quando ela tinha relação com as meninas, ela batia, porque era a dor, a mágoa e a amargura dela, porque foi abandonada pela mãe. E então, aí, como saber do negócio desse? No caso das mulheres, ela via a mãe. Ela via a mãe. No caso dos rapazes, via o pai. Viu o pai. Mas porque foi muito misturado na família, não dá tempo aqui falar, mas foi muito misturado na família afetos beirando as fronteiras da questão erótica, excitatória, presença de pornografia normal, porque assim, tem pais que assistem com os filhos pornografia, deixa as fitas, antes era fita cassete, né? E assistia e tal, e se tornava normal, e juntava prazer, afeto, e por aí vai. Então essa menina, ela desconfigurou nessa área aí, né? E nesse caso, como é que ajuda uma pessoa assim? Bom, aquilo que o senhor sempre fala, né? Aquilo que eu não identifico, eu não modifico. Essa mulher, essa jovem, né? Uma jovem mulher, ela precisou ter consciência que ela vivia um quadro destrutivo, que era uma desconfiguração, que aquilo não era o que Deus tinha para a vida dela. Ela era uma nova convertida. Então, precisou ali todo um acompanhamento e precisou um processo terapêutico que a gente caminhou com ela, onde ela perdoou o pai, perdoou a mãe, se perdoou, porque chegou um momento também que ela se sentia um lixo. Ela dizia, eu me sinto um lixo. Ela chegava junto com a amiga, aí passava nos quartéis, né? Esse quartel militar, né? do exército, e ela passava nos quartéis e tinha os soldados na guarita, e elas faziam aposta. Eles assim, vamos ver se eu não tiro ele dali.
E os caras pulavam, e ali tinha relação na calçada. Então, assim, ela viveu uma coisa muito, muito feia, que depois que ela começou a ter consciência e ela se olhou, ela dizia, eu me sinto um lixo. Então, aí a gente precisou trazer esse amor próprio, mostrar para ela que ela não era um lixo, que não era isso. Então, é tudo uma caminhada, né, pastor? Inclusive, vocês que estão nos assistindo aqui, o pastor Marcos, ele é um terapeuta familiar e ele faz esse trabalho com a esposa dele muito interessante. Está na descrição do vídeo aí, o arroba, certo, pastor Marcos, que é arroba pr.marcosmoura. Isso. Está aí na tela, se você quiser conhecer o trabalho, vai lá no Instagram. Se você quiser falar com ele sobre um atendimento, manda um direct, porque é um trabalho muito necessário, muito importante. E também eu quero que todos saibam, pastor, que eu não falei aqui duas coisas, né? Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque eu fui abusado aos 4 anos. Então, eu sei o que é um abuso porque eu sofri. Segundo, porque eu sei os efeitos do abuso no meu caso, porque o abuso me jogou para um quadro escravizador que foi a área da pornografia. Então, eu fui afundado nesse quadro de imoralidade que é a pornografia. E eu trago aqui no livro o desafio de se expor, que exatamente o desafio de se expor é você sair dessa obscuridade, sair desse ocultamento, perder esse medo e trazer para a luz o que é necessário trazer. E aqui eu conto não só a minha história, como eu conto todo o processo, os passos necessários para você também viver uma vida livre nessa área. E está na loja lá, pastor, da Ariane Marques, né? Sexóloga, nossa amiga. Ótimo. Você pode adquirir lá. Um outro ponto importante que a gente precisa conversar aqui é por que as vítimas muitas vezes permanecem em relacionamentos abusivos. Olha, segundo o Instituto Maria da Penha, cerca de 52% das mulheres que sofrem violência doméstica ficam no relacionamento por medo de represálias ou de não ter apoio financeiro. Então, o que leva uma pessoa a permanecer numa relação abusiva? Bom, para além disso aí, pastor, aquele livro que sempre você indica, Pais Curados, não é? Nos mostra que pessoas que vieram de famílias disfuncionais, de famílias destrutivas, tendem, de forma sozinhas, individualizadas, elas tendem a ter hábitos e comportamentos destrutivos por elas mesmas. Elas nem precisam muito estar submetido a uma relação tóxica. Elas mesmas, sabe, pastor, aquelas pessoas que você conversa com, ela tem um jeito destrutivo de viver. Ela se relaciona aqui, se relaciona acolá, se permite sofrer aqui, acolá. Em si, pastor, elas têm essa tendência destrutiva, porque vieram desse útero familiar destrutivo, não é? Esse livro, Pais Curados, mostra todas essas relações abusivas que faz em si a pessoa, pastor, querer viver uma vida destrutiva. Aí, é claro, para além disso, nós temos pessoas que vivem o quadro da passividade. A pessoa ficou passiva e se permitiu viver assim, sendo machucadas, sendo violentadas verbalmente, violentadas sexualmente, violentadas moralmente, porque a dignidade dessas pessoas... Eu estava atendendo um casal 2 semanas atrás, e ela falou para mim assim, pastor, ele do lado assim, falou, pastor, a maior violência que eu sofro é a violência verbal. Porque ele me chama de burra, ele diz que eu sou... E aí, as palavras são bem eu feias, conheço né? um marido que falava assim para a esposa, você é um lixo orgânico sem possibilidade de ser reciclado. Você imaginou? Meu Deus. Ouvir isso? Pois é. Então, isso quebra a dignidade, né, de um ser humano, de uma pessoa. E aí, pastor, essa passividade vai permitindo essa pessoa viver isso aí, não é? E
Por que as pessoas não pedem ajuda? Aqui, ó, como amigos e familiares podem ajudar uma vítima que permanece em uma relação abusiva? Elas não pedem ajuda, pastor, tem N razões. Muitas vezes começa o medo. Por exemplo, quando essa moça, ela foi falar como a dignidade dela era quebrada, ultrajada, humilhada, ela estava na minha frente, ela fez assim, ela falou, eu posso falar, não posso? Né? Falando aqui para você. Ela se virou pro caso, eu posso falar, não posso? Eu posso falar, porque ela sabe que ali há uma imposição de medo. Então, a primeira coisa, pastor, por que não fala? Medo. Medo. Ela tem medo, né, de falar. Inclusive, né, Marcos, já aconteceu, você talvez tenha atendido pessoas assim, eu recebi uma carta onde aquela mulher hoje com 34 anos dizia assim, olha, eu fui abusada quando eu tinha 10 anos. Eu sofri um tipo de abuso. E eu contei para minha mãe. Em vez de a minha mãe me proteger, ela protegeu o marido dela, que não era meu pai, protegeu lá o marido dela e passou a me ver e me perseguir como uma concorrente dela. Nós já atendemos aqui, pastor. E ela disse assim, até hoje eu não consigo conversar com a minha mãe, por causa disso. Exatamente. Esse também é um outro problema, pastor, porque quando a criança ou adolescente quebra o silêncio e vem falar, muitas vezes essas mães, ou até os pais mesmo, vou dar um exemplo, principalmente quando é próximo, o menino foi abusado pelo tio, mas o tio é irmão do pai, é meu irmão. E aí a criança vai falar, o que é que esse pai faz? Esse pai silencia e mete uma mordaça nesse menino, diz, para com isso, para com essa história, não fala isso, e fica isso debaixo do tapete. Lá na frente, isso vai estourar lá na frente. E vai causar problemas no casamento, de autoestima, de dificuldade de se relacionar sexualmente, né? Isso cria uma dor, né? Porque a pessoa que deveria proteger, que é o pai, como eu sempre falo, o pai comunica direção, limites e proteção. A pessoa que deveria proteger e validar essa voz da criança que está dizendo o que está acontecendo, essa criança não foi validada. Isso também, pastor, é uma das grandes razões porque pessoas ficam em silêncio. Que a pessoa pensa assim, eu era criança, fui abusada, fui falar, ninguém validou, ninguém acreditou, acabei apanhando do meu pai, apanhei da minha mãe, causei um constrangimento na família. Quer saber? Eu não vou falar. Se torna adulta, não vou falar, ninguém acredita em mim. E aí, geralmente, a pessoa abusada se torna, às vezes, uma abusadora, né? Sim. É o ciclo da ferida, né? É o ciclo da ferida, né? É porque ali, pastor, eu falo que um abuso, sempre falo isso, né? Um abuso rouba duas coisas e a gente precisa ter um olhar mais atencioso sobre essas duas coisas. Rouba inocência e pureza. O que é uma pessoa que tem sua inocência roubada? Pastor, inocência tem muito a ver com limite também. Porque, exemplo, você está num lugar, você é uma pessoa que ainda carrega uma certa inocência. Você vê uma coisa, você dá um passo para trás. Quando essa inocência é tirada, você não tem limites. É por isso que às vezes é até nojento. Assim, conta a sua história aí na pornografia. Você vai falando uma escalada nojenta. Nossa, mas como você se envolveu com tanta coisa assim? Porque eu perdi a inocência. Um abuso rouba a inocência. Segundo, um abuso rouba a pureza. As pessoas, meu Deus, olha o que você foi capaz de fazer. Uma pessoa que não tem mais pureza, pastor, ela se envolve com coisa suja, não é? Então, essa criança abusada não tem inocência, não tem pureza, foi abusada, o que vai acontecer com ela? Ela cresce, foi tocada, ela quer tocar também. Ela começa a criar apetites nessa direção. Eu posso dizer, pastor, assim, claramente, graças a Deus, eu nunca na minha vida, né,
Eu nunca na minha vida criei apetites nessa área. Meu grande problema é que o abuso me desconfigurou e me tornou uma pessoa escravizada da pornografia. Mas eu nunca tive essa vontade de tocar, né? Mas tem muitas pessoas, exatamente porque inocência, pureza, roubado, quer tocar em outras pessoas. Normalmente, um abusador foi abusado. Tem uma pergunta aqui, Marcos, que eu acho que seria interessante você responder. Ó. Fui abusado quando era criança e não consigo perdoar Deus. O que faço? Quando a gente fala sobre os níveis, né? Então, meu corpo foi violado, minha mente danificada, minhas emoções destruídas, minhas relações desconectadas e Deus. O jeito como a pessoa agora enxerga Deus é um jeito desconfigurado. Por que ela vê Deus desconfigurado? Porque tem uma atribuição de Deus que é a sua onipresença. Todo abusador, pastor, pensa assim: eu fui abusado e Deus estava lá. Eu sofria... E não fez nada. E ele não fez nada. Então, cadê Deus? E o pior é que quem crer em Deus e sabe que Deus é verdade, ele sabe que a sua atribuição de onipresença, de estar presente, é tão fato, e isso é extremamente dolorido para ela. Porque ela diz assim: você estava lá e você não fez nada. Então, essa pessoa passa a ter uma mágoa, um ressentimento sobre Deus. E mostrar para ela, pastor, que a gente tem que mostrar o seguinte, até teologicamente a gente fala, não é que Deus está em todos os lugares, mas é que todos os lugares estão na presença de Deus. Não é que Deus estava lá como se estivesse passivo e apenas permitindo você sofrer isso. É que isso estava na presença de Deus e, é claro, ele via, ele sabia, mas não tem como isso ser o endosso de Deus. Deus jamais quis isso. Deus jamais, e eu falo para quem está ouvindo, né? Jamais Deus quis que você fosse abusado, ultrajado, estúpido. Jamais. Jamais. Agora, o mal, né, provocou isso. Né? O ser humano, ele tornou essas dores viáveis, e inclusive na vida de uma criança. Então, quando você começa a conhecer o caráter de Deus, quando você começa a entender os valores de Deus, você vai ver que Deus não tem nada a ver com isso. Até porque Deus, assim, o assalto que aconteceu, Deus estava lá também, se fosse pensar assim, né? O menino que morreu afogado, Deus também estava lá. Sim. Né? O prédio que pegou fogo, Deus também estava lá. Né? Com certeza. Perguntaram para Billy Graham, né? Para filha de Billy Graham, onde Deus estava quando as torres gêmeas foram atingidas por aqueles aviões dos terroristas. Ela disse: Deus estava aonde ele estava quando crucificaram seu filho. Né? E aí Deus estava onde sempre esteve. E aí foi quando ela disse: o grande problema é que vocês estão reclamando de Deus quando vocês tiraram Deus ao tirar a Bíblia da escola, né? Exatamente. Ao tirar a Bíblia e outras coisas que fizeram, ou seja, na verdade não foi Deus quem saiu, vocês que colocaram eles para fora nesse sentido. Então, é preciso entender que tudo o que acontece de mal é consequência do pecado do homem. Sim. Na verdade, é consequência do pecado do homem. Então, não é só a violência sexual. Não. Todo outro tipo, todas as outras violências, né? É apenas a consequência da queda, né? Do pecado do homem. Todo ser humano, como a palavra diz, pastor, vai prestar conta da sua vida. Todo ser humano vai se encontrar com Deus e vai dar conta dos seus atos. Agora, a pessoa que sofreu uma coisa dessa, ela diz assim: isso foi injusto. Mas isso foi injusto para ela, isso foi injusto para mim, isso foi injusto para uma quantidade de outra pessoa em outras esferas. Hoje, pessoas estão sofrendo na África,
Enquanto eu tenho comida aqui, tem gente que não tem. Enquanto eu tenho água lá... Mas isso não tem a ver com Deus. Eu costumo dizer o seguinte, pastor. Deus criou o homem perfeito, o colocou em um lugar perfeito, que era o jardim no Éden, e deu a ele relações perfeitas, tanto na horizontal como na vertical. O homem pecou. A morte entrou. Nós somos filhos dos nossos pais que ofenderam Deus. De lá para cá, pastor, a gente é o resultado de tudo isso, né? Philip Yancey, naquele livro Decepcionado com Deus, ele fala muito sobre isso, né? Porque ele fala do rol das pessoas decepcionadas com Deus. E elas estão decepcionadas com Deus como se Deus fosse o protagonista. Ah, não, mas Deus ele tinha o poder de intervir e resolver isso. Na verdade, Deus ele já tem feito sua intervenção misericordiosa. Mas, infelizmente, nós, homens, temos feito o pecado se tornar mais pecado ainda. Mais pecado ainda. Nós estamos chegando ao final e, olha, nós vamos ter um segundo momento falando sobre abuso. E aí, nós vamos falar sobre como identificar um abusador e como proteger nossas crianças dos abusos, né? Do Muito abuso. bom. Então, no próximo momento, você fica aí na espera, no aguardo, certo? Nós vamos falar sobre, então, como identificar o abusador e como proteger nossas crianças. Deixa uma última palavra, Marcos, sobre isso, para os pais, para as famílias. Você pode deixar uma última mensagem aí. O que eu costumo dizer é que nós não queremos provocar um terrorismo onde você seja tomado de medo e você tenha precauções extremas com seus filhos, não é? Não é isso. Mas também nós não queremos que você ignore. Nós também não queremos que você banalize. Porque uma pessoa abusada, ela vai carregar na sua vida, pode carregar traumas irrecuperáveis. E se nós pais começarmos a ter um olhar mais atencioso, mais protetivo, de não achar que as coisas estão lá longe, mas que elas podem estar próximas. Sempre conversando com seu filho, sempre prestando atenção, porque hoje, pastor, a vida está tão corrida, então, né? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. E nós vamos, no próximo podcast, falar sobre isso. Poder responsabilizar um pouquinho mais os pais, para que esses pais saibam como lidar, como identificar um abusador. Essa palavra, ela fica aí com você. Obrigado, Marcos. Eu quero encerrar falando desse meu livro aqui, ó. Eu estou lançando esse livro, 25 Sinais de um Casamento em Perigo. 25 Sinais de um Casamento em Perigo. Esse livro aqui você pode encontrar na nossa loja virtual. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link da nossa loja. Coloca para mim também aí o WhatsApp, para quem quiser fazer o pedido pelo WhatsApp, ok? Porque tem muitas pessoas que têm mais praticidade com o WhatsApp. Eu mesmo vejo pouco e-mail e quando as coisas chegam no WhatsApp é mais rápido. Esses dias eu comprei uma passagem, a Latam já mandou no meu WhatsApp, fica tudo mais prático, tudo mais fácil, certo? Esse livro aqui, gente, é um livro que eu quero fazer um grande investimento na divulgação, porque ele carrega uma mensagem que todo casal precisa conhecer. Olha essa frase aqui, ó. O respeito é a moeda universal que enriquece tanto quem dá quanto quem recebe, criando laços de confiança duradouros, né? Tem um outro pensamento aqui, ó. As demonstrações públicas de afeto são lembretes de que o amor é uma força poderosa que não se intimida diante dos olhares alheios. Bonito, né? Poderoso. Quando as conquistas do cônjuge passam desapercebidas, o casamento corre o risco de se tornar um espaço de indiferença e apatia. Olha aí, tudo aqui nesse livro que vai te abençoar muito. A proximidade virtual no casamento pode mascarar a solidão, criando um eco de palavras sem a ressonância do coração. Profundo, hein? Muito bom. Então, ó, e aí no final, olha que legal, no final eu coloco 4 testes, né? 4 testes para o marido, para a esposa, sobre finanças e sobre
Acho que é 4 testes. Deixa eu ver se é 4. Acho que é 4 testes. Marido, esposa, sexo e finanças. Exatamente, sexo e finanças. E aí ontem eu fiz, né? Eu fiz o teste com a minha esposa. Fiz questão de fazer o teste com a minha esposa sobre o marido. Ô, Marcão, tô indo bem, mano. Tirei notas 8.7. Eu tô com medo, hein, de fazer Olha esse teste. E a minha esposa tirou 8 também, 8.8 parece. Tá? Falei, pô, você está melhor do que eu. Você está melhor do que eu. Muito legal. Esse teste está no final do livro. Se você quiser o seu, então entre em contato conosco. Como eu disse, vamos ter uma segunda parte falando sobre abuso, como identificar um abusador e como proteger nossas crianças do abuso, e você não pode perder por nada. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, clica aqui no botão inscreva-se, depois você ativa o sininho, vai aparecer uma palavrinha todos, clica aí. Sabe por quê? Quando você faz isso, você então nos ajuda a ir mais longe, tá? Você nos ajuda a ir mais longe e a nossa mensagem pode chegar mais longe. E você que está me acompanhando no Instagram, não perca por nada também o próximo momento, a segunda parte desse assunto tão importante. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast.